Fala, povo, tudo bom com vocês? Vamos estar passando aqui um panorama de mercado com uma luz aí, como é que vocês podem estar se comportando no mercado, com base no que o mercado tá precificando depois de um final de semana muito intenso, né? Então, eu vou estar passando aqui as principais notícias e o que é que vocês têm que ficar atento, o que vocês não têm que estar atento, onde vocês podem entrar, onde vocês podem sair. A análise gráfica já foi feita, mas vou estar aqui passando para estar postando no grupo. As análises gráficas vai ser postado no grupo fechado, mas as análises de geopolítica, a análise de indicadores econômicos vai ser postado no, no Instagram e no TikTok, tá? Vamos começar pela escalada das intenções do Oriente Médio. Que confusão, hein, gente? Então, assim, é a maior preocupação hoje para o mercado, porque isso aí vai interferir de forma bem global o mercado. Então, é a maior atenção que vocês podem estar dando hoje, tá? Vamos começar aqui pelo Brasil, então, tá? Depois a gente joga a questão dos Estados Unidos e Irã, e o conflito em geral do Oriente Médio, tá? Começar pela a alta da Selic, 15% no Brasil, e o tom do Hakish do Copom. Cara, isso aí foi, para quem estava esperando já um corte de juros, já não vai rolar, tá? O Comitê de Política Monetária, né, do Copom e do Banco Central do Brasil, ele levou a Selic em 0,25 ponto percentual, então chegamos a 15% ao ano. Isso aconteceu na reunião do dia 18 de julho de 2025, com o comunicado que os juros vão permanecer em altos por um tempo, um período bastante prolongado pelo que foi comunicado, devido à incerteza econômica e à pressão inflacionária, né? Aí, o que é que isso vai trazer um impacto para nós brasileiros? A elevação da Selic visa conter a inflação, que está projetada em 5,46 para 2025, acima que era do teto, que eu já tinha falado anteriormente, que o teto, a meta era 4,25, mas com as medidas que o governo está trazendo e como o governo se comporta, não vai atingir essa meta. Então, hoje o projetado para 2025 é que feche em 5,46. Aí isso vai encarecer o crédito. Esse é o maior impacto para o brasileiro. E reduz a demanda agregada para poder desacelerar o crescimento econômico do mercado e prever em 2,2 para 25, tá? O crescimento econômico. Então, isso aí já era esperado, já estava precificado para o mercado. Mercado financeiro, no mercado financeiro, assim, o aumento dos juros eleva a atratividade por renda fixa. Então, atente-se por renda fixa, né? Então, enquanto pressionar as ações de empresas que dependem de crédito, como varejo e construção. Esses setores vão ser os mais impactados, porque eles necessitam que os bancos tenham disponibilidade. Quanto mais os juros altos, menor, menos pessoas vão comprar financiamentos, principalmente quando a gente está falando assim e crédito, cartões de crédito, até mesmo aquele crediáriozinho. Tá? Então, essas empresas desse setor de varejo e construção vão ser muito impactadas. Eles já estão sendo impactados num certo período aí, mas agora com 15% vai ser muito difícil para esse setor. A gente vai ter que ver quais vão ser as medidas. Provavelmente vai ser muitas estratégias hoje com marketing, né? E estratégia que a gente chama de estratégias de clique, para atrair clientes com estratégia, vamos dizer, entradas reduzidas, ITBI cartório grátis, essas coisas assim, que vai ser uma estratégia que tenta mudar o panorama para atrair um cliente, porque o cliente também sabe que o juros está alto. O dólar caiu para 5,53 após a notícia da inflação da queda da inflação dos Estados Unidos, né?
mas a expectativa é que termine 2025 aí, rondando ali a casa dos 5,77, tá? Refletindo uma pressão local e global. Esse é o cenário global, a gente está conhecendo, está vendo aí diariamente as notícias, e sábado se intensificou bastante. E o cenário interno, né, o local, para nós é bastante complicado, como eu já tinha falado anteriormente. É um país que hoje, com a nossa gestão aí, né, presidencial, tá tirando para tudo que é lado, mas é imposto atrás de imposto, isso gera uma tensão, e ainda mais uma tensão com o cenário global atual, mais um cenário de um, de um governo que só sabe criar imposto, mas não sabe criar medidas eficientes. Então, isso aí vai ser bastante interessante. Ações e ativos que vão se beneficiar, atentem bastante. Renda fixa, tá? Como eu já havia falado, renda fixa vai ser um ativo que vai ser um ponto seguro, né, nesse momento de incerteza, tá? Títulos públicos, os Tesouros da Selic, uns CDBzinhos aí também, atrelado a um CDI, ele vai se tornar um atrativo muito bom devido aos juros altos. Bancos e instituições como Itaú, tá? Vamos tentar jogar aqui o Itaú para vocês, tá? Só um momentinho. YouTube. Vou abrir uma aqui rapidinho. YouTube 4. O Itaú ele já vem tendo uma projeção bem grande, né, desses ganhos, tanto é que hoje ele está em uma alta, né? Eu fiz como já passou, eu fiz um aporte. Eu perdi o time, na verdade, pela minha estratégia, mas eu fiz um aporte aqui no dia 14/3, tá? Então o YouTube vem desempenhando bem, sem problemas nenhum. Então já chegou a ter uma rentabilidade aí, uma variação de 26,16, mas hoje está ali na casa dos 20. Então é uma rentabilidade bastante interessante. BBDC4. Separei mais ações para vocês. Bradesco aqui também. Um grande desempenho, mas eu não aportei no Bradesco, tá? Infelizmente eu deixei passar. Mas se eu fosse aportar, eu aportaria aqui, né? Nessa região aqui ou aqui. Mas vamos verificar, vamos ficar de olho aí como é que vai estar se comportando. Se houver alguma oportunidade, no grupo fechado eu vou estar passando para vocês, tá? Essas ações, esse tipo de ação financeiros, bancos, eles se beneficiam, né? Aumenta a margem, né, de juros em um ambiente de taxas elevadas. Então, para eles será muito interessante. Outro setor também que se beneficia muito é exportadoras. Empresas como a Vale 3, no momento ela está tendo uma queda, mas é um momento ótimo para você estar fazendo seus aportes, fazendo aquela estratégia de compra de fundozinho assim e controlando o seu risco. É uma excelente empresa, tá? Então, para quem quer ter uma empresa aí de bilhões aí na sua carteira, ela é bastante interessante. JBS também, vamos estar de olho em JBS, porque JBS, deixa eu achar aqui, JBS atual. O ativo está vencido, mas ele também é uma excelente oportunidade para você estar aportando, tá? Então, ela se beneficia, principalmente porque com juros altos, commodities também se tornam
excelente oportunidade. Agora vamos voltar assim, falar um pouco mais do que o Hawkish falou, né? O Hawkish do Copom. Isso vai refletir a preocupação com a inflação persistente, cara. A inflação não melhora, independente do resultado de um PIB, nada, mas o descontado no negócio é a inflação. Ela vai impulsionar alimentos, cara, energia. Aí vem mais uma incerteza global, com um conflito do Oriente Médio. Então, no entanto, assim, a estratégia dos juros altos por um tempo bem prolongado pode ser excessivamente restrita, tá? Arriscando assim uma desaceleração econômica mais severa, especialmente em setores sensíveis como crédito, tá? A projeção de um crescimento de 2,2 para 2025 parece otimista, tá? Diante de um aperto monetário e do cenário global volátil, tá? Além disso, o cupom não sinalizou a flexibilidade que pode frustrar investidores que esperavam o corte em 2026 e adiando uma retomada de setores cíclicos, tá? Então, essa é um grande problema hoje pro setor, é esse, tá? Opa. Tensões. Vamos falar agora de tensões políticas do Oriente Médio, tá? Isso vai estar elevando o preço do petróleo. Logo de cara vocês sabem, vocês estão careca de saber que eu falo a respeito disso. A escalada do conflito do Irã, entre Irã, Israel e agora os Estados Unidos, que já era um conflito. Os Estados Unidos estavam fazendo meia boca de eu tô lá, eu tô aqui, mas agora, sábado, definitivamente ele entrou no player, né? Incluindo os ataques americanos às instalações nucleares iranianas, aí aumenta muito o temor de interrupção do fornecimento de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Né? Então, o Estreito de Hormuz é uma via importantíssima global para o fornecimento de petróleo. Então, vai elevar muito o preço do petróleo, porque o custo vai aumentar. Essa mudança de rota vai impactar diretamente e o mercado vai reagir com uma volatilidade. Tanto é que o Brent ele abriu com uma explosão ontem, eu vou estar mostrando para vocês. E companhias suspendem algumas operações em portos como o Haifa, né, em Israel. Então, pode esperar um impacto generalizado do preço do petróleo e isso os derivativos, né? O aumento do preço do petróleo vai pressionar a inflação global, que já não estava lá essas Coca-Colas, impactando um custo de energia e transporte, como eu já havia falado, e nos Estados Unidos isso pode atrasar a corte de juros no Federal Reserve, que manteve a taxa agora recentemente entre 4,25 e 4,50. Voltando aqui para o Brasil, né? A gente vai estar falando agora de impactos dessa alta do petróleo, né? A alta do petróleo eleva o custo de combustíveis aqui no Brasil. O combustível no Brasil já não é barato. Aí pressionando ainda mais o IPCA. Reforçando a postura da fala do Hakish, lá no cupom, o Brasil está bastante complicado. E não só para o Brasil, para o mundo inteiro, tá? Não vamos só colocar como o Brasil o mais prejudicado da história, porque não é assim, tá? Nos mercados globais, o S&P e a Nasdaq registraram queda devido ao receio com o conflito, enquanto ativos de risco sofrem com as incertezas, tá? Petróleo, agora eu vou falar ativos assim que o petróleo alto beneficiam, né? Vamos falar de empresas como Petrobras. Vou jogar aqui o meu profit rapidão para vocês. Petro 4. Petro 4 ele já começou a fazer o movimento que a gente esperava, né? Marcação do que eu faria.
eu esperaria uma contração, se fosse possível, do mercado. Eu não compraria agora. Petro, vocês sabem que o Petro é um ativo que eu não gosto muito de estar trabalhando, tá? Mas quem gosta, quem quer ter na carteira, ele já começou a sinalizar um movimento de alta para você estar comprando. Hoje eu não compraria. Eu esperaria um recuo mais acentuado um pouquinho e depois eu pensaria numa compra, ainda mais porque a gente está com o estocástico sobrevendido, né? Então vamos aguardar uma correção aí, quem sabe, e uma compra. Agora vamos falar de outras ações. Eu separei aqui umas ações para vocês. Tem duas americanas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar pela ExxonMobil. Uma ação muito interessante de ser trabalhada do setor. No gráfico de... No pré-mercado, olha quanto isso já impactou. Desde do início do conflito, é uma ação que já vinha trabalhando. Ela já vinha trabalhando numa tendência de baixa, só que devido ao acentuamento do conflito, hoje praticamente ela está em alta. O que eu faria? Esperaria também um recuo saudável, um pullback, para mim estar trabalhando uma entrada em fundo, tá? Então, assim, sem desespero, mas é uma ação bem importante aí para estar atento. Outra que eu analisaria, olharia de perto. Vocês podem estar comprando também diretamente aqui no Brasil, né? Então, outra ação bastante interessante, né? É a Chevron Corporation. Uma ação aí que aqui eu compraria já, né? Deveria ter até comprado aqui. Aqui a partir do dia 12, 13 de junho, para mim seria interessante essa compra. Mas também está no pré-mercado já precificando já o conflito. Principalmente os mercados eles estão assim muito atentos o que vai desenrolar desse conflito. O Hormuz vai fechar? Será que não tem como negociar esse negócio? Não sei, vamos ver o que é que vai ser interessante. Outro setor que se beneficia bastante é o setor de defesa. Companhias como a Lockheed, né, são companhias como a Lockheed Martin, né, desculpa, o LMT, lá na NICE, pode se beneficiar, tá? Hoje ela trabalha, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui, ó. Eu esperaria se desenrolar aqui, esse retângulo, ele ainda tem mais pra cá ainda. Por quê? Evitar falsos rompimentos, né? Mas a partir que a gente tem um desenrolar dessa história aqui, seria interessante já trabalhar uma compra para ter um case desse tão importante na carteira de vocês, tá? Outro setor também, outro ativo interessante, outra ação que eu posso trazer para vocês é a Hightown, a RTX. Tá? Um ativo aí que já está em alta, tá? Eu tava olhando, eu já tinha até passado no grupo fechado há um tempo sobre essa ação que ela ia poder se beneficiar. E foi mais ou menos nessa época aqui, quando testou
esse topo aqui, esses dois topinhos aqui, e depois ele cruzou, fez esses dois pullbackzinhos, e depois até agora ainda não voltou. Então é um setor interessante que já andou aí mais ou menos 13,81. Então, muita atençãozinha aí para esse setor, tá bom? A gente pode assim elevar ganhos e aumento de esse setor vai ganhar com o aumento das tensões geopolíticas, tá? O ouro é um ativo, aí vamos entrar num ativo assim que particularmente é muito interessante, que é o ouro. O ouro é o ativo de segurança, o queridinho da galera aí, principalmente a galera dos Estados Unidos. O ouro já vem numa escalada há um certo tempo também, né? Então, hoje é aguardar um recuo mais acentuado, né? Mas hoje eu não é um ativo que eu entraria, né? Mesmo que ele esteja tocando aqui minhas médias ali, seria mais um swing trade rápido. Mas hoje eu não trabalharia. Compraria se fosse, por exemplo, mais aqui abaixo. Ainda mais que a gente teve esse canal, essa área aqui que foi rompida já. E aí ele escalou todo esse movimento. O ouro vem numa escalada, cara, sensacional desde aí de 29 de janeiro. Então ele bateu a sua máxima ali, ele percorreu uma alta de 25,43. Aí ele já fez seus recuos aí também, desde a sua máxima, ele ainda continuou valorizando 12,12. E hoje ele está aqui nessa região aí com 20,78. Cara, ter um ativo com ouro atrelado a uma tensão política, cara, é muito sensacional ter na carteira. É um ativo que onde tu perde, ele vai te entregar 2, 3 vezes o valor que tu investiu. E naquela ação que está desvalorizando, você vai ter um retorno sobre o investimento. Ah, eu perdi tantos por cento naquela ação. Mas o ouro, com certeza, ele vai te entregar uma explosão de movimento que no momento de tensão ele valoriza bastante também. A escalada assim, do Oriente Médio, ele aciona um risco significativo no mercado, especialmente pela possibilidade de interrupção do estreito, como eu tinha falado, o Estreito de Hormuz é por onde passa assim, cerca de 20% do petróleo global. Então, assim, todo mundo precisa de uma solução. Ali todo mundo está nesse pacote aí esperando uma solução. Tem fontes que confirmaram, eu estava vendo no Informoney, né, que não confirmam, na verdade, efetiva interrupção do comércio. E a reação do mercado pode estar precificando, mas o preço ele entrega, né? O mercado ele entrega o preço. Então, a alta do petróleo vai beneficiar isso, tá? Empresas do setor, mais impacto inflacionário, que eu posso estar passando para vocês, vai impactar de forma inflacionária e pode forçar bancos centrais a manter a política efetiva, prejudicando o Banco Central pode manter os juros altos ou elevar juros dos bancos centrais do mundo, prejudicando uma recuperação econômica global. E no Brasil, a Petrobras ganha no curto prazo, tá? No longo prazo é meio complicado acreditar, mas o aumento dos combustíveis pode gerar uma pressão sociopolítica e social, porque vai ter gente gritando para tudo que é lado sobre a alta. Mesmo não entendendo o que é que está acontecendo, tendo uma interpretação, a galera vai cobrar, vai cobrar. Então, pode esperar aí quando o preço do combustível começar a subir, galera na rede social gritando para tudo que é lado, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, de cima para baixo, então vai rolar. Vamos falar agora do Federal Reserve, que manteve os juros lá nos Estados Unidos. Então, o Federal Reserve
manteve a taxa de juros, como eu tinha falado logo no início, entre 4,25 a 4,50, né? Existindo assim a pressão do presidente o Trump, né, Donald Trump, por corte. É que nem aquela história que estava rolando aqui no Brasil com o Campos Neto. Mas aí o Trump criticou publicamente o presidente do Fed, o Jerome Powell, enquanto o mercado reage em incerteza sobre a política monetária americana. Né? Qual o impacto disso para especificamente? O juros ele vai refletir uma cautela do Fed, tá? Diante de uma inflação persistente das tensões geopolíticas, mas pressiona os ativos de risco, como ações de tecnologia, e com a Nasdaq registrando uma alta bem tímida que teve ali recentemente, que foi ali em torno de 0,13, tá? E força o dólar, o DXY aí estava precificando 98,77, cara. Refletindo a confiança política monetária americana, mas a pressão do Trump pode gerar volatilidade. Às vezes não é nem tanto a questão de como a economia tá. Às vezes eles elevam os juros para manter e controlar a inflação, mas o que piora ainda mais a questão da inflação, às vezes, é a boca do presidente, entendeu? Então, assim, pode trazer uma volatilidade, porque aí coloca em xeque a autonomia do Banco Central. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Vocês viram, se não me engano, foi ano passado, o presidente Lula ficava pressionando o Campos Neto a rodo, e mais a política, o grupo do PT, né? Então, trazia essa questão para o mercado aí. Qual é a autonomia do Banco Central? Tá? Então, vai trazer essa volatilidade. No Brasil, a estabilidade dos juros americanos pode reduzir a pressão imediata sobre o câmbio. E a força do dólar do global pode limitar a queda do dólar frente ao real. Tá? A gente estava vendo o real começar a se sobressair há um tempo, às vezes o dólar começava a cair, tinha um dia que subia, mas devido a essas questões de instabilidade lá nos Estados Unidos, principalmente sobre colocar em xeque a autonomia do Banco Central, pode trazer um impacto aqui para o Brasil e trazer uma pressão um pouco maior frente ao real, tá? Ações que se beneficiam com esse cenário aí do mercado americano aí e o Federal Reserve. O dólar e o Treasury, que são os títulos do Tesouro Americano, né? A gente viu aí o título de 10 anos, né? Ele teve uma alta de 4,38. Segue atrativo para investidores que buscam segurança. Por exemplo, eu estou nessa tensão, eu não desfaço a minha carteira, eu só diminuo meus aportes. Aí o que eu tenho aportado eu diminuo. Agora, se for um residual, eu não mexo nada. Mas eu começo a aportar em ativos de segurança, como o Tesouro, o CDB, como eu falei agora há pouco, tá? Setores defensivos, né? Empresas como Procter Gambler, a PG e a Walmart tendem a performar bem em ambiente de incertezas monetárias, tá? Não vou trazer o gráfico para vocês, para que o vídeo já não quero que fique tão longo. Já estamos com 28 minutos e 43, está na hora de encerrar. Bancos americanos que performam bem. Esses aí vocês podem estar olhando, porque a gente consegue investir aqui no Brasil. JP Morgan, excelente banco para vocês investir. Nome no mercado, estrutura consolidada, já enfrentou várias crises durante muitos anos. Então, é interessante. O Goldman Sachs, também um ativo bastante interessante que vocês podem estar avaliando aí e investir. Ele se beneficiam bastante com a margem de alta de juros em alta. Então, ativos que trazem bastante resultado. E se vocês quiserem fazer um residual, como ensino para vocês aí no grupo fechado, podem investir que vocês não vão se arrepender. A resistência do Fed, a respeito, vamos voltar aqui um pouquinho. A resistência do Fed e a expressão do Trump reforça a sua independência, né? Então, assim, mesmo assim, a gente não sabe porque como funciona a cabeça do Trump. Então, a gente sabe que
ele vai tentar achar manobra para querer influenciar. Pode acontecer. Então, pode reforçar colocar em xeque a independência do Banco Americano, do Banco Central Americano. Mas tem muita gente que está falando que isso é muita retórica política. Pode minar a confiança dos investidores, especialmente se escalar para medidas concretas, como a tentativa de interferência na política monetária. Aí, como eu falei, tem que ficar atento. A manutenção dos juros é consistente com a inflação, ainda acima da meta de 2%, que é lá nos Estados Unidos, a meta deles é 2%, mas a ausência e a sinalização de corte em 2025 frustra muito os setores que dependem de crédito barato, como tecnologia imobiliária. Não é diferente aqui no Brasil, tá? Então lá também essa questão impacta profundamente, ainda mais que lá nos Estados Unidos um dos cases que fomenta a economia lá é o setor imobiliário e o setor de crédito. Lá, seja a hora que for, o crédito está rolando. Seja manhã, tarde, noite, madrugada, não sei, no eclipse, sempre vai estar. O impacto é, é, vai ser bastante grande lá nos Estados Unidos a respeito disso. No Brasil é indireto, tá? Mas força o dólar global e que pressiona o real, como eu já havia falado, especialmente se as tensões no Oriente Médio persistirem por mais tempo. Tá, então não vou mais me alongar nesse assunto, eu vou deixar para o grupo fechado essa parte. E, e a gente continua essa conversa lá no grupo fechado, tá bom? Ou no Pocket Money, tá? Vamos só para finalizar aqui, né? A proposta de tributação de títulos financeiros no Brasil também ainda está dando o que falar, tá? O líder do governo na Câmara, o Josimar Guimarães, que é do PT do Ceará, né? Se não me engano, defendeu que a tributação de títulos no mercado financeiro para financiar a saúde pública, enquanto com medidas provisórias em tramitação pode unificar alíquotas e de imposto sobre produtos financeiros, que acaba com a isenção como fundos de previdência. Então isso aí pegou muito mal. A proposta, se aprovada, reduz a atratividade de ativos isentos, como LCI e LCA. Então, quem não sabe aí, lá no Pocket Money eu tenho uma aula falando exatamente sobre isso. O fundo de previdências impacta no planejamento financeiro dos investidores. Por exemplo, eu como investidor, estou usando esses ativos para complementar uma aposentadoria futura. Eu também tenho na carteira do futuro meu filho. Então, pô, eu não pago imposto. Então, começar a precificar imposto nesses produtos aí, para mim, eu vou sair. Se não for mais atrativo para mim, entendeu? A mesma coisa passa na cabeça de muitos investidores. Não quer dizer que eu vou sair logo de cara, tá? Mas vai deixar de ser interessante para mim. Agora sim, o impacto, assim, a unificação de alíquotas pode simplificar o sistema tributário, tá? Aí, que eleva a carga fiscal. Aí, potencialmente desviando um fluxo para a renda variável ou investimento no exterior. Então, a renda variável ele se torna bastante atrativo nesse momento. Com isso, aí, o Ibovespa deu um recuo, perdendo os 138 mil pontos, o tão sonhado 138 mil pontos, refletindo a incerteza regulatória e o impacto da Selic, né, a Selic alta. Tá? Então, isso aí já começou a precificar também no gráfico. Empresas que estão listadas na B3, como a B3 própria, a B3SA3, pode se beneficiar com maior migração de recursos por renda variável. Então, assim, quando há uma alteração e há uma alteração significativa num ativo, sempre vai ter outro setor que vai se beneficiar. Cabe a vocês entenderem. Eu estou aqui trazendo aqui o panorama de como eu vivo, como é que eu me comporto, tá? Então, vou sair do LCI ou LCA. Bora ver qual é o ativo que vai conseguir suprir essa minha necessidade agora. Diretoras internacionais, fundos globais, como a BlackRock, pode atrair investidores brasileiros buscando alternativa fora do país, tá? A BlackRock é um cara
é uma excelente solução para quem quer deixar seu dinheiro rendendo ali. Inclusive, eu já tive há um tempo capital investido na BlackRock, mas hoje eu não tenho. Mas se tornar dependendo de como esse cenário vai se desenrolar, eu investiria, tá? Setor público, a arrecadação extra pode beneficiar títulos públicos como o NTNB, se o governo direcionar recurso para infraestrutura, tá? Eu não vou entrar tanto agora a respeito desse ativo aí, mas assim, a proposta da tributação ela vai refletir na necessidade do governo de financiar gastos sociais, mas pode desincentivar investimentos em renda física, que já enfrenta competição com a alta da Selic. E a falta de clareza, né? Esse é que é o principal ponto, assim, sobre a aprovação de MP no Congresso, gera incerteza. Qual é a reação negativa do Ibovespa, que sugere que o mercado tem um impacto na liquidez, tá? E à medida que pode ser positivo ao longo prazo para simplificar a tributação, a simplificação tributária, no caso, né? Mas no curto prazo pode afastar investidores de pequeno porte, ou pessoa física ali. Para nós, por exemplo, eu sou institucional, mas eu também sou pessoa física. Eu não me comporto como institucional 100%, tá? Então, pequeno porte ali ele vai buscar alternativas. Aí que eles vão independização de rentabilidade, a análise das fontes indica que assim indica um debate que está em estágio inicial. A gente não sabe, não tem nem para onde vai, o que é que está rolando, então o impacto real dependerá da redação final da lei. Essa que é a verdade, a gente não sabe nada. E aí? E para finalizar, acordo comercial entre China e suspensão de tarifas, isso aqui eu vou deixar para o grupo fechado, tá bom? Então, o que eu pude trazer aí são 37 minutos de análise aí do mercado global. As notícias elas refletem um cenário de alta volatilidade, tá? Com fatores de juros elevados, tensão geopolítica, mudanças regulatórias, mudando esse mercado. No Brasil, aí, como eu falei, Selic é 15%, a proposta de tributação de títulos financeiros gera um desafio para o investidor, sim. Tá? Então, se comportem como profissionais. Isso é que eu quero falar para vocês. Enquanto globalmente o conflito no Oriente Médio, negociações comerciais entre os Estados Unidos e China, cria um ambiente incerto também. Análises críticas destacam que a projeção otimista do PIB brasileiro de 2,2% pode ser ameaça por políticas restritivas e riscos externos. Investidores devem priorizar ativos. Vocês devem priorizar ativos defensivos e monitorar os eventos globais e as decisões do Banco Central, tá? Então, meu povo, é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, tá? Provavelmente uma semana eu vou estar postando nas minhas redes sociais e uma semana eu vou postar exclusivamente essas análises de segunda-feira no grupo fechados, tá? No nosso grupo do Telegram e no Pocket Money, que é a galera que paga o nosso curso, tá? Se vocês gostou, deixa seu like, compartilha com um amigo que esteja interessado também no assunto e bons investimentos. Até logo!